Chocante, a avó confronta a amante secreta do falecido no velório e briga por herança inesperada. A antiga casa de campo, uma relíquia do amor de Maria e José, estava mergulhada em silêncio, apenas interrompido pelos murmúrios de amigos e parentes. O cheiro do campo, misturado com flores brancas, cercava o caixão onde repousava José, seu grande amor. O coração de Maria latejava em um ritmo descompassado. Uma mistura de tristeza e uma sensação de traição que ela nunca soubera que poderia sentir. A dor pela perda a envolvia como um cobertor pesado, mas uma nova sombra estava prestes a cruzar seu caminho naquele local, já marcado por memórias. Foi quando a porta rangiu e uma jovem de cabelos longos e olhos penetrantes entrou. Sofia, um nome que Maria nunca pensara que ouviria um dia. A mulher parecia radiante e estranha, uma se tivesse saído de um sonho insuportável. Eu sou Sofia, ela disse, a voz firme, mas com um toque de desafio. Amante secreta de José. O ar congelou, os murmúrios cessaram. A sala, repleta de rostos em luto, ficou em choque. Maria sentiu um nó na garganta, uma mistura de dor e indignação. Como assim, amante? Por que ninguém nunca lhe falou sobre isso? A esperança em seu coração foi despedaçada, como cristal quebrando no chão. A sensação de traição começou a se instalar, fria como o vento de outono que passava pelas frestas da velha casa. Sofia não parou. Ela continuou, cada palavra como uma faca cortando a carne. José me deixou algo, uma herança, e eu estou aqui para reivindicá-la. Os murmúrios começaram a crescer novamente, como uma tempestade se formando à distância. O que mais ela não sabia sobre o marido? O que mais poderia estar escondido sob aquela fachada de amor que sempre conhecera? Maria sentiu a raiva fervilhar dentro dela. O que essa mulher queria? Constrangê-la em um momento tão sagrado? Saia daqui! Você não tem direito a nada! Sua voz ecoou na sala, e enquanto muitas cabeças se viravam, outras começavam a cochichar. O pavor transpareceu nos rostos dos familiares, enquanto os amigos pareciam dividir olhares confusos e preocupados. A tensão era palpável. Cada respiração era um desafio. As lembranças de José jorravam em sua mente. Os verões, as risadas, aquela promessa de amor eterno. E agora, ali, estava uma mulher desafiando tudo isso, rasgando seu coração ainda em luto. Uma briga se formou. Maria avançou em direção a Sofia, o pulso acelerado, as mãos trêmulas de fúria e tristeza. Você não passa de uma intrusa! Como se atreve a estar aqui? A sala ficou em silêncio absoluto, todas as emoções à flor da pele. Mas Sofia apenas sorriu, um sorriso enigmático que transmitia mais do que palavras poderiam dizer. Você realmente não sabe. José me deixou algo muito maior do que a herança. Ele me fez prometer que cuidaria de você quando a hora chegasse. Essas palavras caíram como uma bomba e a sala se encheu de murmúrios ainda mais intensos. O que ela quis dizer? O que mais havia nesse legado? Maria sentiu o seu mundo virando de cabeça para baixo. Sofia era uma rival, mas talvez fosse algo mais. Agora as cartas estavam na mesa
e a disputa por herança tornara-se um reflexo de batalhas internas muito mais profundas. O que estava escondido sob camadas de amor e segredos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Maria estava tão perdida em pensamentos que quase não ouviu Sofia. As palavras da mulher reverberaram em sua mente, misturando-se com lembranças de um passado que agora parecia ter sido construído sobre mentiras. Cuidar de você quando a hora chegasse. O que isso significava? O ambiente ao redor dela parecia girar. As vozes se tornaram ruído de fundo. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou. Maria! Era Marta, sua melhor amiga, que havia acabado de entrar na sala, ofegante e com um olhar aflito. Você precisa ver isso! Marta gesticulou freneticamente, os olhos arregalados e a palidez no rosto. Todos se viraram para ela, e o clima, penso, ficou ainda mais pesado. Vê o quê? Maria perguntou, confusa e irritada. Não precisava de mais uma interrupção. Mas, vendo a expressão de Marta, uma pontada de curiosidade a fez se virar. Sem esperar a resposta, Marta puxou Maria pela mão e a levou até a antiga escrivaninha, no canto da sala. O cheiro de mofo e madeira velha era inconfundível. Olha, o que está aqui? Disse Marta, apontando para uma carta escrita à mão, amarelada e desbotada. Acho que é do José. O coração de Maria disparou. O que mais ele poderia ter deixado para ela? Um desespero misturado à esperança a envolveu. Maria pegou a carta. Suas mãos tremiam enquanto desdobrava o papel. As palavras estavam quase ilegíveis, mas ela leu em voz alta, cada sílaba carregando a tensão do momento. Se algum dia você descobrir a verdade, saiba que fiz escolhas por nós dois. Errei ao não te contar sobre o que preciso. Preciso que você entenda que nem tudo é o que parece. O que deixei talvez te surpreenderá. Os murmúrios cresceram novamente. Olhares de desaprovação e surpresa cruzavam a sala, enquanto todos absorviam a gravidade do que acabara de ser revelado. Mas foi a expressão de Sofia que mais intrigou Maria. A jovem parecia ansiosa, como se estivesse à espera de uma bomba prestes a explodir. O que mais ele escreveu, Maria? Mostre-nos! Gritou alguém da multidão. Mas Maria estava hipnotizada, o papel balançando em suas mãos. O que queria dizer José? Que verdades poderiam estar escondidas? Há mais. Tem que haver mais, sussurrou Marta, puxando a carta de volta. Vamos procurar. E em um impulso, Maria começou a folhear os outros itens na escrivaninha, desesperada por respostas.
Era como se cada objeto tivesse uma história a contar. Um relógio antigo, uma foto em preto e branco, até mesmo um pequeno diário que parecia confessar os segredos mais profundos. E então, logo após abrir a primeira página do diário, Maria sentiu seu coração parar. Meu affaire com Sofia começou há anos, e ela não é apenas uma amante, mas parte da minha vida que nunca tive coragem de revelar. As palavras rasparam sua alma, e o mundo ao seu redor começou a girar outra vez. Maria olhou para Sofia, que diante de sua revelação parecia agora uma sombra, muito mais complexa do que a intrusa que havia imaginado. E se José tivesse planejado algo maior? E se a herança não fosse apenas um bem material, mas uma verdade que poderia destruir tudo o que ela acreditava sobre seu amor? Uma onda de indignação e confusão a assaltou. Como isso era possível? O que mais ela não sabia? O clamor da família e amigos agora misturava-se com sua dor pessoal. E neste jogo de revelações, tudo estava prestes a mudar. Maria respirou fundo, sentindo o peso da sala em cima dela. As cartas estavam sendo jogadas e ela não sabia como poderia sair dessa. Com o olhar fixo em Sofia, a dúvida a consumia. Por vir, Maria estava lá, com o coração na mão, segurando aquela carta cheia de segredos, enquanto as vozes ao seu redor pareciam um eco distante. A revelação de José transformara tudo. O que mais ele poderia ter escrito? O impacto da descoberta a deixava tensa, quase paralisada. Mas a tensão na sala ficou ainda mais palpável quando de repente um grito cortou o ar frio como uma faca. Não! Não pode ser verdade! Era Marta, com a expressão mais aterrorizada que Maria já vira. O rosto de Marta tinha se transformado em uma máscara de medo profundo. A garagem! Você precisa ver isso! Agora! O que poderia ser tão aterrador? O pulsar do coração de Maria acelerou, enquanto ela trocava olhares nervosos com Sofia, a amante de José. Estava tão perplexa quanto ela. Sem saber o que esperar, Maria seguiu Marta, atravessando a multidão em silêncio, como se todos soubessem que algo cataclísmico estava prestes a acontecer. Ao chegarem à garagem, a porta rangia quando Marta empurrou-a com força. O que estava ali? Um misto de medo e curiosidade tomou conta de Maria. E quando seus olhos se ajustaram à luz, ela viu. Havia um carro velho, coberto por uma lona. Mas mais chocante, havia algo ao chão, enrolado em um tecido escuro, como um manto. Marta puxou a lona de uma só vez, revelando um baú de madeira com o revestimento desgastado, marcado pelo tempo. Maria sentiu o estômago embrulhar. — O que é isso? O que você está fazendo aqui? Questionou, tentando manter a voz firme, mas sua insegurança era transparente. Eu não sei, mas José me mandou uma mensagem antes de falecer. Ele disse que deveria ser aberto depois que tudo terminasse. Marta respondeu, a voz tremendo. E eu nunca entendi, mas agora isso muda tudo. Maria se agachou, seus dedos trêmulos tocaram a madeira do baú,
como se tivesse vida própria. O coração batia forte em seu peito. Juntas, as duas abriram o baú, revelando uma coleção de cartas, documentos e fotos. Aquelas fotos. Seu estômago revirava ao ver imagens de José com Sofia. Mas não eram apenas eles dois. Outro rosto se destacou. Alguém que Maria jamais imaginara. Uma mulher idosa, com traços familiares, sorria para a câmera. Não, não pode ser, Maria murmurou, as palavras mal saindo da boca. Quem é ela? Maria? Sofia apareceu atrás delas, um tom sombrio na voz. Essa pessoa é a minha mãe. O ar ficou pesado. Maria sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Lembranças começaram a ressurgir. Pequenas peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. Sofia era mais do que uma amante. Ela era um elo com o passado de José que Maria nunca poderia ter previsto. As duas mulheres se olharam e, naquele instante, tudo mudou. Você está mentindo. Maria gritou. Não pode ser. Você está aqui para me roubar, para tomar o que é meu. As emoções a dominavam, as lágrimas queimavam seus olhos. Eu não sabia que era você. Acredite, eu só soube agora, Sofia disse, a voz praticamente implorando. Mas Maria não queria ouvir. Não naquele momento. As revelações estavam montando um quebra-cabeça que a deixava mais perdida do que nunca. O que mais ele não me contou? O que mais existe nesse mundo de mentiras? Gritou, quase em desespero. Mas antes que alguém pudesse responder, um barulho intenso cortou o silêncio da garagem. A porta se abriu abruptamente e um homem entrou. Rosto conhecido, mas inusitadamente sério. Era Marcos, o irmão de José. Um ar sombrio e uma expressão de quem trazia notícias devastadoras. Eu preciso falar com vocês. É urgente. E vai mudar tudo o que pensavam saber sobre José. Maria cercou e finalmente encarou Marcos, se perguntando se, entre tantas verdades, existem ainda mentiras que ele guardava. O mistério agora estava mais profundo do que nunca. O que José realmente havia feito? O que mais estava escondido nas sombras do amor e da traição? As perguntas invadiam, e a única certeza era que, naquele dia, ela não sairia daquelas 4 paredes sem descobrir a verdade. Maria cercou e finalmente encarou Marcos, com uma expressão pesada que transparecia a precipitação do momento. Ele parecia absorver a atenção da sala, o rosto pálido e sério, como se estivesse prestes a revelar algo insuportável. Eu preciso falar com vocês. É urgente. E vai mudar tudo o que pensavam saber sobre José. O eco das palavras dele penetrou o ar, gelando a segredos que só aumentavam sua confusão. Todos os olhares estavam fixos em Marcos, e os murmúrios diminuíram. Diga logo, demandou Sofia, apertando os punhos. José me deixou algo. Uma gravação. Marcos finalmente revelou, a voz firme, mas um tremor traíra suas emoções. Ele me pediu para guardar, para um momento certo. E esse momento é agora. Nela ele expõe tudo. Gravação? Maria repetiu, confusa e intrigada. Ela nunca tinha ouvido sobre isso. Do que você está falando? Marcos fez uma pausa. O silêncio era quase opressivo. Ele puxou um pequeno dispositivo do bolso
e a tela brilhou na penumbra da garagem. Ele gravou mensagens sobre mim e sobre vocês, na hora da verdadeira despedida, queria que soubessem a verdade dolorosa. Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala, e um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que mais José poderia ter escondido? O que mais poderia existir em sua vida que parecia perfeita? Não podemos fazer isso aqui, disse Sofia, os olhos grandes, quase roxos de preocupação. Precisamos ver isso em um lugar mais reservado. Muito bem. Vamos. Maria decidiu, sentindo a necessidade de saber a verdade. Não podia mais viver de suposições. O pequeno grupo saiu da garagem apressado. Todos parecendo um comboio em direção ao desconhecido. No caminho para a sala, a tensão era palpável. Maria sentiu o peito apertar. O que aquela gravação poderia revelar? A curiosidade se misturava com a ansiedade. Ao chegarem na sala, Marcos ligou o dispositivo e todos se reuniram, os rostos ansiosos pela revelação. Ele navegou pelas pastas até que encontrou o arquivo. Aqui está, diga o que sente, José, disse, passando o controle para cada um deles. As mãos de Maria tremiam e ela se preparou para o impacto. Quando a gravação começou, a voz de José ecoou pela sala, clara e firme. Se você está ouvindo isso, significa que as coisas não saíram como eu planejei. Maria, você sempre foi meu amor, mas eu não fui fiel. As palavras de José cortaram a respiração de Maria como um golpe. Eu tinha uma vida. Uma família que não era apenas você. Sofia é parte de um mundo que não pude deixar para trás. Eu me amava, mas sofri. E o que eu fiz, não posso mudar. Eu queria que você soubesse que, por mais que tenha amado, não sou a pessoa que você pensava que eu era. O ar ficou denso. Um choque indescritível percorreu o espaço. Maria levou as mãos ao rosto. As lágrimas quentes escorriam enquanto o peso da traição apertava seu coração. Ele estava com Sofia durante todo esse tempo. Ela mal conseguia acreditar. A traição desmantelou tudo o que ela havia conhecido. Eu tinha medo de lhe contar, continuou José na gravação. Mas as mentiras não podem durar para sempre. E acredite, a última coisa que eu queria era machucá-la. Contudo, existem mais verdades a serem reveladas. Verdades que envolvem nosso passado e o futuro. Nesse momento, a gravação parou abruptamente. A tela piscou e apagou. O quê? Maria gritou, o desespero tomando conta. O que isso significa? Isso não pode estar acontecendo. Marta sussurrou, pálida. Marcos! Gritou Maria, a frustração a dominando. Você sabe o que mais ele queria dizer? O olhar de Marcos pesou sobre Maria e ele hesitou. Só que ele estava sendo perseguido por alguém que conhecemos. As palavras de Marcos pairaram no ar como uma bomba, deixando todos em estado de choque. Perseguido? Quem? Mas antes que ele pudesse responder, o som de vidro quebrando ecoou da cozinha. Um grito abrupto cortou a sala e logo em seguida a porta da sala arrombou. Uma figura alta e encapuzada entrou, braços estendidos como se estivesse armada. Maria não queria acreditar no que via. A realidade desabou sobre ela como um manto de trevas. O que estava acontecendo?
Você está aqui para tomar o que é meu, a figura gritou, revelando os olhos furiosos. Você não sabe quem você realmente é. Assim, com a sala em tumulto, Maria sentiu que tudo havia mudado mais uma vez. Os segredos foram a flor da pele. Agora a violência rugia na fronteira. A verdade tornara-se uma questão de vida ou morte. E naquele momento percebeu que cada relação, cada detalhe sobre o passado poderia ser a chave para a sua sobrevivência. A figura encapuzada estava bem diante deles, com um olhar que queimava em ira. O ambiente estava tenso. Cada batida do coração ecoava como se o mundo estivesse prestes a desmoronar. Maria sentia a adrenalina pulsar nas veias, a respiração presa. O clima era denso, como se até o ar estivesse com medo do que estava por vir. Quem é você? O que quer? Ela gritou, a voz tremendo de raiva e pavor. Você não sabe quem você realmente é. A figura parecia alimentar a fúria. O tom desafiador penetrava as paredes da sala. Maria trocou um olhar com Sofia, os olhos da jovem refletindo perplexidade e medo. O que estava acontecendo? O peso da revelação estava sufocando, mas a noite parecia apenas dar início ao caos. É chegada a hora de desvendar a verdade, Maria. A voz da figura ficou mais clara. Então, um gesto rápido retirou o capuz. O coração de Maria quase parou. Lá estava Clara, a irmã de José, alguém que ela acreditava ter desaparecido há anos. Um misto de confusão e alívio inundou a sala, mas logo se transformou em um pavor visceral. Clara, você está viva? Maria mal conseguia processar a cena diante dela. Clara a encarava, os olhos brilhando, como se estivesse guardando segredos profundos. Sim, e eu tenho que contar a verdade sobre José, sobre todos nós. Você é louca! O que você sabe que nós não sabemos? Marta interveio, sem se conter. Mas Clara continuou, avançando com uma determinação assombrosa. José não é quem vocês pensam que é. Ele não apenas manteve você em uma mentira, mas também está ligado a algo muito maior. Algo que pode destruir tudo o que você conhece. As palavras de Clara faziam ecoar dentro da cabeça de Maria. O que poderia ser mais devastador do que tudo o que já havia sido revelado? Como você pode saber disso? Por ti agora. José sempre esteve num pedestal para todos eles, respeitado e amado. Agora, tudo parecia um conto de fadas desmoronando. Porque eu estive com ele, ele se envolveu em algo sombrio, em um passado de segredos. Ele tinha uma dívida e pessoas poderosas estavam atrás dele. Ele me mandou embora para me proteger, mas voltou atrás em suas promessas. E agora? Clara balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Agora ele está morto por causa disso. O ar ficou pesado e Maria sentiu Isso não fazia sentido. Mas no fundo, sabia que havia algo mais. Uma sombra pairando sobre suas vidas. É a verdade, Maria. E o que mais estraga tudo, eu sou filha de José. A revelação foi como um soco no estômago. A sala ficou em silêncio. Todos paralisados, incrédulos.
tentando absorver o que acabaram de ouvir. Você o quê? Maria mal conseguiu falar. As palavras mal saíam da boca. Os rostos ao redor dela estavam pálidos, o choque se espalhando, enquanto a revelação de Clara mudava tudo. Sim, e se você não acreditar, minha presença aqui não é apenas um acidente. Eles estão vindo atrás de mim, mas estão vindo por você também. Você é a última parte da herança de José. E o que você descobrir, a mesa pode decidir seu destino. As palavras de Clara eram pesadas como chumbo, cada uma carregando a gravidade de um novo mundo sombrio. Os murmúrios cresceram ao redor deles e a tensão só aumentava. O que está acontecendo, Clara? O que você quer dizer? Marcos, que estava meio aturdido, se aproximou, tentando se agarrar à lógica em um mar de loucura. Ele deixou pistas, segredos que podem levar a uma verdade que mudará tudo o que você conhece. Não podemos ficar aqui. Temos que ir. Clara atendeu o chamado de ação. O clima estava elétrico e a urgência se instalou. E quanto a mim, e o que isso significa para nós? Sofia interveio, seu tom carregado de desespero, mas já havia uma decisão no ar. Clara estava disposta a levar Maria com ela. A revelação representava uma linha que separava tudo o que elas acreditavam. Não temos tempo, eles estão a caminho. A verdade pode ser salvação ou condenação. Você decide, Maria. Entre na verdade ou fique presa em uma mentira que pode te consumir. E assim, com o peso das palavras de Clara na memória, Maria estava em uma encruzilhada. O que ela faria agora? Iniciar uma nova jornada em busca da verdade? Ou ficar presa ao passado? O pavor e a ansiedade a tomavam, enquanto pensava nos segredos que estavam prestes a se revelar. É a hora de uma escolha. Mas qual caminho ela deveria seguir? As consequências seriam devastadoras, mas a luz da verdade era tentadora. As portas da revelação se abriam. E tudo mudava novamente. Maria cercou e finalmente encarou Marcos, com uma expressão pesada que transparecia a precipitação do momento. Ele parecia absorver a tensão da sala, o rosto pálido e sério, como se estivesse prestes a revelar algo insuportável. Eu preciso falar com vocês. É urgente. E vai mudar tudo o que pensavam saber sobre José. O eco das palavras dele penetrou o ar, gelando a atmosfera. Uma inquietação tomou conta de Maria. Seus joelhos quase fraquejaram. O que mais poderia haver? Havia tantas camadas nessa teia de segredos que só aumentavam sua confusão. Todos os olhares estavam fixos em Marcos e os murmúrios diminuíram. Diga logo, demandou Sofia, apertando os punhos. José me deixou algo, uma gravação. Marcos finalmente revelou, a voz firme, mas um tremor traíra. Suas emoções. Ele me pediu para guardar para o momento certo. E esse momento é agora. Nela, ele expõe tudo. Uma nova onda de murmúrios percorreu a sala, e um arrepio percorreu a espinha de Maria. O que mais José poderia ter escondido? O que mais poderia existir em sua vida
que parecia perfeita. Não podemos fazer isso aqui, disse Sofia, os olhos grandes, quase roxos de preocupação. Precisamos ver isso em um lugar mais reservado. Muito bem, vamos, Maria decidiu, sentindo a necessidade de saber a verdade. Não podia mais viver de suposições. O pequeno grupo saiu da garagem apressado, todos parecendo um comboio em direção ao desconhecido. No caminho, Clara se aproximou de Maria. Você precisa me ouvir. Não confie completamente em Marcos. Ele sabe mais do que está dizendo. A voz dela era um sussurro, mas o olhar nervoso deixou Maria inquieta. O que Clara sabia que poderia mudar tudo. E quanto a mim, e o que isso significa para nós? Sofia interveio, seu tom carregado de desespero, mas já havia uma decisão no ar. Clara estava disposta a levar Maria com ela. A revelação representava uma linha que separava tudo o que elas acreditavam. Chegaram na sala. O coração de Maria disparava. Marcos ligou o dispositivo. Todos reunidos. Os rostos ansiosos pela revelação. Ele navegou pelas pastas até que encontrou o arquivo. Aqui está. Diga o que sente, José, disse, passando o controle para cada um deles. Quando a gravação começou, a voz de José ecoou pela sala, clara e firme. Se você está ouvindo isso, significa que as coisas não saíram como eu planejei. Maria, você sempre foi meu amor, mas eu não fui fiel. O ar ficou denso. Um choque indescritível percorreu o espaço. José não apenas manteve você em uma mentira, mas também está ligado a algo muito maior. Algo que pode destruir tudo o que você conhece. Maria levou as mãos ao rosto. As lágrimas quentes escorriam. O peso da traição apertava seu coração. Ele me deixou um aviso, continuou José. Se você está ouvindo isso, é porque alguém se aproximou de você com intenções ocultas. Se eu não voltar, se algo acontecer comigo, saiba que há um inimigo entre nós. A sala congelou. Um silêncio sufocante tomou o lugar. Clara se virou, seus olhos arregalados. Eu sabia. Eles sempre estiveram mais próximos do que pensávamos. Do que você está falando? Marta perguntou, a tensão crescendo. José estava envolvido em algo perigoso. Não há dúvida disso. Se você não agir rápido, todos corremos perigo. O desespero em sua voz fez o estômago de Maria se contorcer. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho intenso cortou o silêncio da sala. A porta se abriu abruptamente e um homem entrou, rosto conhecido, mas inusitadamente sério. Era André, o melhor amigo de José, com um semblante pálido. Precisamos ir, agora. Eles estão vindo atrás de mim e, por extensão, atrás de você. Maria mal teve tempo de reagir. A confusão tomou conta. Quem está vindo? O que está acontecendo? Seus olhos saltavam de um rosto para outro em busca de respostas. Eu não posso explicar tudo, mas uma coisa é certa. O que você achava que era verdade está prestes a desmoronar. O inimigo está mais perto do que você imagina. A voz de André traía uma urgência quase desesperada. De repente, a luz começou a piscar e uma sombra se moveu rapidamente. A sala estava prestes a ser invadida. Vamos! Agora! Gritou Clara, puxando Maria pela mão. Sofia e Marta seguiram, a adrenalina correndo em suas veias. E foi nesse momento que Maria percebeu. Tudo ao seu redor estava mudando.
as relações, os sentimentos, a segurança que tinha sobre tudo. Os gritos e os passos a apressavam a abandonar aquele espaço, mas o nó na garganta não se desfazia. O que mais? José poderia ter ocultado? E quem eram realmente as figuras que agora pareciam se aproximar deles com um roce de pernas rápidas? Antes que conseguissem cruzar a porta, a luz se apagou e o som de algo quebrando ecoou pelo chão. Uma voz conhecida, agora distorcida em raiva, cortou o ar. Vocês não vão a lugar algum! E o coração de Maria disparou. Como poderiam estar tão cercados sem perceber? O que mais estava em jogo nessa guerra silenciosa? As perguntas ecoavam. As respostas estavam mais distantes do que nunca, mas elas sabiam que a verdade tinha um preço, e ele poderia ser mais alto do que poderiam suportar. O ar na sala ficou carregado de tensão e desespero. Os olhos estavam fixos na figura encapuzada. A luz piscava, lançando sombras dançantes nas paredes. Vocês não vão a lugar algum! A voz soou cortante, uma espada afiada, pronta para ferir. Maria sentiu o medo crescer em seu peito, uma tempestade de emoções. Quem é você? Gritou, tentando parecer confiante, mas sabia que a fraqueza estava à vista. E então o capuz caiu, revelando o rosto de Clara, a irmã de José. Maria mal conseguia acreditar. Clara, tudo o que pensava saber sobre a família de José, acabou de vir abaixo. Um misto de alívio e fúria a dominou ao mesmo tempo. Clara, você está viva! A confusão tomou conta de todos na sala. As reações variavam entre surpresa e desconfiança. O que você quer de nós? Marta, a melhor amiga, estava em choque. Eu não vim aqui para brigar. José está em perigo e nós também, Clara explicou, os olhos arregalados, fixos na multidão que a cercava. O clima era tenso. Cada palavra a mais parecia um risco. Ela continuou. Eu sei mais do que vocês imaginam. Ele se envolveu em algo que ultrapassa todos nós. Não é só uma questão de traição. Tem pessoas atrás dele, atrás de mim e agora de você também, Maria. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, a voz tremendo. As emoções estavam à flor da pele, insegurança e raiva misturadas como um veneno potente. Clara parecia genuína. Mas, e se fosse outra armadilha? José fez escolhas erradas. Ele se meteu em problemas com um grupo perigoso. Ele não era apenas um amante, era um alvo. E agora, Maria, todos vocês estão no meio disso. A revelação caía como um peso. Maria ficou paralisada. Como poderia a vida de José, uma vida que parecia tão perfeita, conter segredos tão sombrios e perigosos? Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um grito ecoou da cozinha e o barulho de algo quebrando reverberou por toda a casa. A atmosfera mudou instantaneamente. Todos viraram a cabeça e o medo tomou conta, como um manto escuro cobrindo a luz da sala. Vamos para fora! Agora! Gritou André, o amigo de José, puxando Maria pelo braço. Não havia tempo para discutir. A porta estava arrombada
e a sombra de uma figura alta se aproximava. O pânico tomou conta dela. Carlos, o sobrinho de José, estava ali. Mas algo estava errado. Havia um brilho sombrio em seus olhos. "Ele me disse para fazer isso", Carlos gritou, a voz distorcida, quase assustadora. "Se vocês soubessem a verdade, estariam todos mortos." O ar ficou denso. Maria não conseguia acreditar. Carlos, o garotinho inocente, agora era parte de algo muito maior e mais tenebroso. "Carlos, não! O que está acontecendo?" Maria perguntou, o medo e a raiva em um turbilhão. Mas antes que ele pudesse responder, tudo se desenrolou em uma sequência caótica. Uma explosão ressoou da cozinha e o mundo dela desmoronou de forma mais impactante do que tudo o que havia enfrentado até ali. O teto desabeu em um estrondo ensurdecedor e a fumaça começou a tomar conta do espaço. "Levante-se! Para fora agora!" gritou Clara, puxando. Maria, enquanto todos se moviam em choque, as paredes estavam ruindo ao redor deles, e cada segundo era uma luta pela sobrevivência. O pânico era palpável, e as escolhas precisavam ser feitas rapidamente. Na confusão, algo curioso capturou a atenção de Maria. Uma caixa na mesa. Era o baú que haviam encontrado antes, agora semi-aberto. E um pequeno diário estava exposto, suas páginas virando com o vento. "José, o que ele deixou lá?" ela gritou para Clara. Mas os gritos eram abafados pelo caos. Em meio ao tumulto, a figura de Carlos avançava. Com um olhar frenético, ele sussurrou: "Você não pode me parar. A verdade vai vir à tona, não importa o que aconteça." E naquele instante, a sala pareceu tremer novamente, não somente com os escombros, mas com o peso das palavras dele. Maria sentiu que todo o seu mundo estava se desintegrando. Afinal, quem era realmente José? E por que Carlos estava tão determinado a revelar a verdade, custasse o que custasse? O perigo a cercava, mas a necessidade de descobrir a verdade a impulsionava. E com o coração acelerado e a adrenalina correndo, ela decidiu que não poderia parar agora. O que mais José havia deixado para trás e qual era a real herança que cada um deles carregava. O ar na sala ficou carregado de tensão e desespero. Os olhos estavam fixos na figura encapuzada. A luz piscava, lançando sombras dançantes nas paredes. "Vocês não vão a lugar algum." A voz soou cortante, como uma espada afiada, pronta para ferir. Maria sentiu o medo crescer em seu peito, uma tempestade de emoções. "Quem é você?" gritou, tentando parecer confiante, mas sabia que a fraqueza estava à vista. E então o capuz caiu, revelando o rosto de Clara, a irmã de José. Maria mal conseguia acreditar. Clara? Tudo o que pensava saber sobre a família de José acabou de vir abaixo. Um misto de alívio e fúria a dominou ao mesmo tempo. "Clara, você está viva!" A confusão tomou conta de todos na sala. As reações variavam entre surpresa e desconfiança. "O que você quer de nós?" Marta, a melhor amiga, estava em choque. "Eu não vim aqui para brigar. José está em perigo e nós também." Clara explicou, os olhos arregalados, fixos na multidão que a cercava.
O clima era tenso. Cada palavra a mais parecia um risco. Ela continuou. Eu sei mais do que vocês imaginam. Ele se envolveu em algo que ultrapassa todos nós. Não é só uma questão de traição. Tem pessoas atrás dele, atrás de mim, e agora de você também, Maria. O que você quer dizer com isso? Maria perguntou, a voz tremendo. As emoções estavam à flor da pele, insegurança e raiva misturadas como um veneno potente. Clara parecia genuína. Mas, e se fosse outra armadilha? José fez escolhas erradas. Ele se meteu em problemas com um grupo perigoso. E não era apenas um amante, era um alvo. E agora, Maria, todos vocês estão no meio de José. Uma vida que parecia tão perfeita, com ter segredos tão sombrios e perigosos. Antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, um grito ecoou da cozinha e o barulho de algo quebrando reverberou por toda a casa. A atmosfera mudou instantaneamente. Todos viraram a cabeça e o medo tomou conta, como um manto escuro cobrindo a luz da sala. Vamos para fora, agora! Gritou André, o amigo de José, puxando Maria pelo braço. Não havia tempo para discutir. A porta estava arrombada e a sombra de uma figura alta se aproximava. O pânico tomou conta dela. Carlos, o sobrinho de José, estava ali, mas algo estava errado. Havia um brilho sombrio em seus olhos. Ele me disse para fazer isso, Carlos gritou, a voz distorcida, quase assustadora. Se vocês soubessem a verdade, estariam todos mortos. O ar ficou denso. Maria não conseguia acreditar. Carlos, o garotinho inocente, agora era parte de algo muito maior e mais tenebroso. Carlos, não! O que está acontecendo? Maria perguntou, o medo e a raiva em um turbilhão. Mas antes que ele pudesse responder, tudo se desenrolou em uma sequência caótica. Uma explosão ressoou da cozinha e o mundo dela desmoronou de forma mais impactante do que tudo que havia enfrentado até ali. O teto desabou em um estrondo ensurdecedor e a fumaça começou a tomar conta do espaço. Levante-se! Para fora agora! Gritou Clara, puxando Maria enquanto todos se moviam em choque. As paredes estavam ruindo ao redor deles e cada segundo era uma luta pela sobrevivência. O pânico era palpável e as escolhas precisavam ser feitas rapidamente. Na confusão, algo curioso capturou a atenção de Maria. Uma caixa na mesa. Era o baú que haviam encontrado antes, agora semi-aberto. E um pequeno diário estava exposto, suas páginas virando com o vento. José, o que ele deixou lá? Ela gritou para Clara, mas os gritos eram abafados pelo caos. Em meio ao tumulto, a figura de Carlos avançava. Com um olhar frenético, ele sussurrou, você não pode me parar. A verdade vai vir à tona, não importa o que aconteça. E naquele instante, a sala parecia tremer novamente, não somente com os escombros, mas com o peso das palavras dele. Maria sentiu que todo o seu mundo estava se desintegrando. Afinal, quem era realmente José? E por que Carlos estava tão determinado a revelar a verdade? Custasse o que custasse. O perigo a cercava,
mas a necessidade de descobrir a verdade a impulsionava. E com o coração acelerado e a adrenalina correndo, ela decidiu que não poderia parar agora. O que mais José havia deixado para trás e qual era a real herança que cada um deles carregava? A fumaça começava a engolir a sala e os gritos se tornavam um eco distante. Clara puxou Maria para mais perto e o pânico nos olhos dela mapeava um novo enigma. Maria, eu não consigo deixar isso assim. Você não vai acreditar no que eu vou te contar, mas você precisa saber. José não era apenas meu irmão. Ele era o líder de uma organização secreta. E eu? Clara hesitou, os olhos cheios de horror. Eu sou a chave para tudo isso. Maria sentiu a terra sob seus pés cambalear. O que mais estava escondido naquela noite escura? O que Clara realmente queria dizer? A sala que ardesse em chamas, os gritos dos amigos. E agora, a revelação de Clara. Elas estavam prestes a perder tudo, mas ainda havia algo mais a ser revelado. E naquele momento, Maria sabia, estava prestes a enfrentar o maior teste de sua vida. Fumaça começava a engolir a sala e os gritos se tornavam um eco distante. Clara puxou Maria para mais perto e o pânico nos olhos. Vou te contar, mas você precisa saber. José não era apenas meu irmão. Ele era o líder de uma organização secreta. Clara hesitou, os olhos cheios de horror. Eu sou a chave para tudo isso. Maria sentiu a terra sob seus pés cambalear. O que mais estava escondido naquela noite escura? O que Clara realmente queria dizer? A sala que ardesse em chamas, os gritos dos amigos e agora a revelação de Clara. Elas estavam prestes a perder tudo. Mas ainda havia algo mais a ser revelado. E naquele momento Maria sabia, estava prestes a enfrentar o maior peste de sua vida. Isso não pode ser verdade, Maria murmurou, lutando contra a neblina de chocantes revelações. O peso das palavras de Clara asfixiava, sufocando suas esperanças. Mas antes que pudesse processar melhor, outro grito ecoou da cozinha, e o barulho de algo quebrando reverberou por toda a casa. A atmosfera mudou instantaneamente, como se uma tempestade estivesse prestes a se abater. Vamos para fora, agora! Gritou André, o amigo de José, puxando Maria pelo braço. Não havia tempo para discutir. A porta estava arrombada e uma sombra de uma figura alta se aproximava. O pânico tomou conta dela. Carlos, o sobrinho de José, estava ali, mas algo estava errado. Havia um brilho sombrio em seus olhos. Ele me disse para fazer isso. Carlos gritou, a voz distorcida, quase assustadora. Se vocês soubessem a verdade, estariam todos mortos. O ar ficou denso. Maria não conseguia acreditar. Carlos, o garotinho inocente, agora era parte de algo muito maior e mais tenebroso. O coração dela disparava. Carlos, não! O que está acontecendo? Maria perguntou, o medo e a raiva em um turbilhão. Mas antes que ele pudesse responder, tudo se desenrolou em uma sequência caótica. Uma explosão ressoou da cozinha
e o mundo dela desmoronou de maneira mais impactante do que tudo que havia enfrentado até ali. O teto desabou em um estrondo ensurdecedor e a fumaça começou a tomar conta do espaço. Levante-se. É fora agora! Gritou Clara, puxando Maria enquanto todos se moviam em choque. As paredes estavam ruindo ao redor deles, e cada segundo era uma luta pela sobrevivência. O pânico era palpável, e as escolhas precisavam ser feitas rapidamente. Na confusão, algo curioso capturou a atenção de Maria. Uma caixa na mesa. Era o baú que haviam encontrado antes, agora semi-aberto, e um pequeno diário estava exposto, suas páginas virando com o vento. José! O que ele deixou lá? Ela gritou para Clara, mas os gritos eram abafados pelo caos. Ela estava dividida entre o desejo de descobrir mais e a urgência de escapar. Em meio ao tumulto, Carlos avançou para o baú com um olhar frenético. Você não pode me impedir. A verdade vai vir à tona. Não importa o que aconteça. Aquela determinação nos olhos dele a deixou angustiada. O que ele queria? O que mais estava escondido nessa caixa? Então, algo absolutamente chocante aconteceu. Quando Carlos puxou o diário, ele deslizava com facilidade. Mas em vez de palavras, uma pequena arma caiu de dentro da caixa, rolando pelo chão até parar aos pés de Maria. A arma era de José. A sala ficou em silêncio, todos em estado de choque. O que isso significava? Como aquela arma tinha parado ali? José estava envolvido em algo muito mais perigoso do que percebemos. Carlos disse, agora com um ar de triunfo, como se aquilo fosse seu maior poder. E você, Maria, é a última conexão para isso tudo. Sem você, tudo o que construímos vai desmoronar. Os rostos ao redor de Maria mudaram drasticamente. A tensão crescia e as perguntas se acumulavam. O que Carlos estava insinuando? O que mais ele sabia que estava escondido na bruma do passado de José? Vá, Maria, precisamos sair, Clara gritou. Mas Maria estava paralisada, o choque e o desespero a dominando. A reação dos outros não era apenas de medo, mas de um reconhecimento aterrador. Eles estavam todos envolvidos, mais do que podiam imaginar. O caos na sala se intensificou quando a porta da frente foi arrombada novamente. Outra figura entrou, e os olhos da segunda presença encontraram os de Maria. Era Marcos, mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher alta, com um olhar penetrante que Maria imediatamente reconheceu. Você não sabe, mas somos todos parte de algo muito maior. E a hora chegou, ela disse, revelando uma verdade que estava prestes a... Fios estavam se entrelaçando. E a verdade estava mais perto, mas à mercê de quem realmente eram. A tensão era avassaladora. O que mais estava em jogo? A fumaça ainda preenchia o ar e o desespero pulsava nas veias de Maria. Claras revelações giravam em sua mente enquanto ela tentava entender
a verdade explosiva que Clara havia jogado sobre todos. O canto da sala estava cercado por rostos preocupados. A tensão era palpável e o caos parecia engolir lentamente aquele lugar que antes era uma casa de memórias. Precisamos sair, agora! Clara repetiu. A urgência em sua voz era inegável. Maria olhou para Carlos, que agora parecia um estranhamento. Um jovem atormentado por forças que não compreendia. Carlos, o que você realmente sabe? Perguntou, a raiva substituindo-o. Medo em seu tom. José não pode ser salvo, mas você é a chave! Gritou Carlos, agitado. A determinação em seu olhar, misturada com desespero. Essa vida não é apenas sua. É nossa, de todos nós. É sobre o legado que ele deixou. A luz tremulou novamente, e o sotaque da verdade que emanava de cada um deles parecia se misturar a um eco de mentiras. O grupo começou a se mover, atravessando o caos na sala, mas não houve resposta clara. Cada um carregava histórias, segredos que agora pareciam entrelaçados de um jeito que Maria jamais imaginara. A figura de Clara se destacava, o medo e a coragem lutando dentro dela. José não apenas nos traiu, ele nos protegeu, isolando-nos do que realmente importa. A voz dela tremia, mas havia um fogo nos olhos que a fazia brilhar. Se não formos inteligentes agora, perderemos tudo. Mas como podemos confiar em você? Questionou Marta, os olhos arregalados. Como podemos saber que não está jogando a vida de Maria e a nossa no fogo? A tensão explodiu, como um estalo, e cada ninguém parecia preocupado, porque eu sou a única que viu de perto o que ele escondeu, a única que sabe o preço que estamos prestes a pagar se ficarmos aqui. Clara exclamou, enquanto a sombra de um verdadeiro inimigo se aproximava, engolindo a luz da casa. O grupo finalmente tomou uma decisão. Para a garagem, gritou André, puxando Maria. Os passos apressados avançavam, as vozes entrelaçando-se numa mistura de pânico e esperança. Assim que entraram na garagem, Clara decidiu parar. José me deixou a verdade, mas não o tempo. A gravação contém tudo, e esse diário pode ser nossa única chance. Sua mão tremia ao pegar o objeto em questão, mas antes que pudesse abrir, a porta da garagem bateu. Os rostos dos amigos estavam saturados pelo medo. A figura se aproximou, agora revelada. Um homem que Maria reconhecia, mas cujo aspecto tornava-se ameaçador. Era Marcos, mas não estava sozinho. Outra figura apareceu atrás dele, um olhar sombrio que enviou calafrios pela espinha de Maria. Ele estava em uma missão, e o sentimento de ruína estava à vista de todos. Não há mais tempo para envolvê-los, Marcos. Clara disse, a tensão desenrolando-se. É a hora da verdade. Estamos todos em perigo. Se você ama Maria, mostre isso. Sabemos que o que os trouxe aqui vai se espalhar como fogo. Marcos hesitou, o olhar cruzando com o de Maria. Uma troca silenciosa de horror e compreensão enquanto o tempo começava a se esgotar. Vamos! Abrir o diário é o primeiro passo. Precisamos da verdade, por mais que doa. Maria se dispôs a enfrentar tudo,
as dores, as traições, as memórias. Com mãos trêmulas, ela segurou o diário e uma gota de esperança se acendeu. Vamos descobrir a verdade sobre José. Juntos. As portas do conhecimento estavam prestes a serem abertas. E com isso, Maria sentiu que o que se seguia não seria apenas um desfecho, mas sim uma jornada para a redescoberta de si mesma. Em meio ao caos, na sombra do passado e na luz de um novo amanhecer. E você, o que acha que vem a seguir? Antes de se perder em mais um mistério, preciso que você faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que todos possam acompanhar cada não revelado. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama cheia de reviravoltas. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa jornada.